Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte rupestre, né? Vamos entender como que acontece, como que se origina esse tipo de arte e quais são esse tipo de arte chamado de arte rupestre. Tranquilo? Então vamos nessa. Bom, chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a pré-história. Olha só, então aqui nós já temos uma explicação bem básica, né? A arte rupestre ela está ligada o quê? A nossa pré-história, né? E elas podem ser categorizadas em duas vertentes, tá? Pinturas rupestres e também as gravuras rupestres. Os achados mais antigos desse tipo de arte datam do período Paleolítico Superior, aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo. Também foram encontrados exemplos de manifestações artísticas europeias ou pré-colombianas da época do Neolítico, né, de até 8 mil anos antes de Cristo. Essas imagens podem ser vistas em todos os continentes e provavelmente surgiram após o aparecimento de objetos artísticos móveis, né? Como utensílios e esculturas em pedras, ossos, chifres e etc. Né? Então aqui nós temos uma breve explicação, né, do que é a arte rupestre, que é a arte que está ligada aí à pré-história, ao homem pré-histórico, né? E aí nós temos aí período, né, o período paleolítico superior, né, 40 mil anos antes de Cristo, e o Neolítico de 8 mil anos antes de Cristo. E essas manifestações começam a acontecer a partir da compreensão e do surgimento também, né, da utilização de utensílios aí, como, né, pontas, chifres, onde o homem da pré-história ele começa a utilizar, né, sangue como tinta e outros materiais aí que ele vai conhecendo com o decorrer do tempo, não é verdade? E aí ele começa a retratar o seu dia a dia, né? E essas retratações ficam gravadas aí nas paredes das cavernas, tendo aí as pinturas, né, que nós chamamos de pinturas rupestres, e também as gravuras, que nós chamamos de gravuras rupestres. Mas o que são gravuras, professor? Né? As gravuras, elas são manifestações feitas através da técnica de esculpir, né, um certo material, nesse caso também podem ser as rochas, e criar aí um desenho na rocha, e esse desenho ele fica gravado, né, na rocha por milhares e milhares de anos. Né? Isso é gravura rupestre, tranquilo? Que está aí ligado ao homem da pré-história, né? A idade exata das imagens, né, essas imagens que vocês estão observando aí, ainda é um mistério, né? Por quê? Porque apenas 5% delas são datadas aí com precisão, né, com uma certa precisão. Ou seja, de 100%, apenas 5% tem exatamente a idade correta. Os outros 95% não é possível detectar, né, o período, a data em que elas foram criadas ou, né, aconteceram. A datação por carbono, né, é o método mais comum e pode levar a erros se a amostra for contaminada. Assim, as explicações para essas criações também não são consensuais, né, ou seja, nem todo historiador eles têm o mesmo consenso de acordo com uma obra achada, né, onde alguns têm algumas divergências sobre o período que ela foi composta. Todavia, afirmam que ao menos há 30 ou 40 mil anos, né, o ser humano adquiriu a capacidade intelectual e artística para criar símbolos. Olha só que bacana, né? Então, de acordo com o texto, de 30 a 40 mil anos atrás, né, é que o homem começou a ter
a adquirir essa capacidade intelectual, né? Essa capacidade racional, né? A capacidade de pensar, de racionalizar sobre o mundo à sua volta, né? E a partir desse momento é que o homem começa a traduzir, né, os seus sentimentos, essas perspectivas sentimentais através de imagens, através de outros artifícios, né, como o som, né, como a própria dança e assim sucessivamente. Tranquilo? Isso permite, né, através desse conhecimento, né, de idade em que o homem começa a ter essa capacidade intelectual, permite o conhecimento dos hábitos e da cultura dos povos da antiguidade, né, pelos pesquisadores modernos. Então a gente começa a entender um pouquinho mais através desse panorama, ou seja, o homem ele começa a pensar a partir dessa idade. Então, provavelmente, né, historicamente, é possível, né, que essa imagem, né, essa obra, por exemplo, essa que você veja, está vendo aí no slide, tenha uma certa idade, né? Por quê? Porque o homem só passou a ter essa capacidade intelectual cerca de tantos anos atrás, né? Cerca de 30 a 40 mil anos atrás. Tranquilo? Bom, aqui nós chegamos no contexto aqui, ó, da gravura rupestre. Essa imagem, tá? Ela é uma gravura, tá? E aí ela foi feita na idade pré-histórica, né? No período pré-histórico. Por essa razão, ela é uma gravura rupestre. Tranquilo? Bom, as pinturas rupestres apresentam características singulares, né? Como a temática, as técnicas também, que são bem simples, e os materiais empregados. Então aqui nós temos novamente aí os tipos de arte rupestre, né? As manifestações possuem algumas distinções, dividindo-se em pinturas rupestres, que é, por exemplo, essa imagem aqui, ó, ela é uma pintura rupestre, beleza? E a gravura rupestre, que é exatamente o que está descrito na imagem aí acima também, tá bom? É a gravura rupestre, né? Que é a técnica de esculpir aí um desenho, né? Ou até mesmo prensar um desenho, né? De certa forma, em um material aí. Nesse caso, como é a pedra, entende-se que provavelmente foi esculpido, né? Esses desenhos que estão nessa pedra. A primeira, né, a pintura rupestre, consiste na aplicação de pigmentos sobre superfícies, né? E a segunda é a gravação de desenhos feitos com fissuras nas rochas, né? Então, a pintura rupestre, a gente tem aí a aplicação de pigmentos, né? Que são feitos com vários materiais, tá? Naturais e até mesmo sangue de morcego, e onde são misturados e aí são trabalhados aí como tinta, né? E também, às vezes, utilizados até pós, né? Pós de ossos e outros materiais também. Já a gravura rupestre, né? Que é a fissura em rocha, provavelmente, né? Criado aí com o uso desses utensílios perfurantes, né? Que são utensílios aí como as pontas de chifres, né? E outros materiais aí, a própria madeira feita, né, com ponta, pode ter sido utilizado pelo homem pré-histórico para produzir as gravuras rupestres. Tranquilo, meus amigos? Bom, é preciso salientar que o nome dado ao tipo de arte encontrada no interior das grutas e cavernas recebe o nome também, tá, de arte parietal, né? Então, além de ser uma arte rupestre, aquela arte que é encontrada dentro da gruta ali, ela também é chamada de arte parietal, né? Sendo, portanto, uma vertente aí da arte rupestre. A arte rupestre geralmente possui a técnica e a temática relacionada à caça e à vida cotidiana do homem, né? Do homem pré-histórico. Então, é aquilo que a gente falou. O homem ele vai retratar o seu dia a dia, né? Então, ele
fazia muita caça, ele até mesmo nós podemos encontrar, né, vestígios aí de imagens onde o próprio homem ele está representando um animal, né? Talvez tenha sido um animal que ele tenha visto, né, ou tentado matar, ou matou, não se sabe, mas a gente encontra esse tipo de imagem aí se a gente fizer uma breve pesquisa. Tranquilo? E por vezes ela representa os motivos abstratos, né? As coisas que ele também sonhava, que ele pensava, né? As coisas irreais do mundo também imaginário aí da mente do homem pré-histórico. Tranquilo? Uma das hipóteses mais aceitas é de que certas imagens possuíam cunho ritualístico, né? Ou mágico, no qual pintar seria um rito propiciatório para garantir o êxito do caçador, né? Então aí, provavelmente antes do caçador ir à caça, ele passava por um ritual, né? Onde também ele, através daquele momento, ele retratava aquilo depois em pintura, né? E ia para a caça ou depois da caça de volta, né? Com o êxito da caçada após o ritual, né? Então são algumas suposições aí que também podem ter acontecido ou aconteciam na época, né, do homem pré-histórico. Tranquilo? Olha só, essa é uma das imagens, né, que também foram encontradas, tá? E ela tem aí, né, uma característica bem peculiar. Por quê? Porque nós temos várias mãos aí juntas e nós temos aí, essa é uma gravura, né? Aliás, uma pintura rupestre, onde nós temos aí também aspectos de gravuras, né? Por quê? Porque o homem, ele coloca a mão, né? E joga aí alguns pigmentos ao redor, que nós temos aí ó, a cor preta, branca, vermelha, e nós temos o desenho exato aí das suas mãos, né? As primeiras técnicas que foram utilizadas eram bastante simples, consistindo em linhas e traços e em mãos em negativo, né, que foi esse caso. Esse método resumia-se em colocar as mãos nas paredes das cavernas e soprar pigmentos em pó, né, sobre elas a fim de obter a silhueta das mãos. Então o homem ele conseguiu, né, esse feito aí através dessa técnica de colocar as mãos, né, pintar aí um certo lugar e também soprar pigmentos aí sobre as mãos, tranquilo? Olha outra imagem bem interessante, essa já é uma imagem mais peculiar, né? Bem mais trabalhadas. Mais tarde, outras formas de representação surgiram até que eles dominassem, né, elaboradas técnicas claro e escuro, como vocês estão percebendo na imagem, e pinturas policrômicas, né, ou seja, com várias nuances de cores distintas, como também nós temos aí na imagem, né, o vermelho aí e o preto. Tranquilo? Bom, então vamos fazer aqui uma breve atividade, né, sobre a aula de hoje, tá? Para a gente fixar um pouquinho esse conteúdo. Na aula de hoje entendemos que a arte rupestre, né, são as artes que acontecem no período pré-histórico, paleolítico superior e neolítico, e estão classificadas em pinturas e danças rupestres, dança e teatro rupestre, pintura e gravura rupestre, gravura e teatro rupestre. E aí, qual é a opção correta? Bom, então parabéns aí para você que colocou a opção letra C aí, número. Pintura e gravura rupestre, né? São as classificações aí da arte rupestre, beleza? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até mais!